Doutora Laura Queiroz, né, sempre participando do nosso programa, diretamente lá do CMC, Centro Médico Qual, ela atende também no Hospital São Paulo. Doutora Laura, obrigado, viu, por estar participando do nosso programa. Para quem não sabe, a doutora Laura é um presentão que nós recebemos aqui em Cacoal, no nosso estado. Ela é pneumologista, tisiologista e endoscopista respiratório também, né? Doutora Laura, tem uma pergunta aqui de uma telespectadora. Ela diz o seguinte: há uma polêmica de doença transmitida por pombo, que pode até ser fatal. Como é essa doença, doutora Laura? Bom, o pombo é um dos vetores de uma doença chamada criptococose, que é uma doença causada por um fungo, tá? Afeta principalmente pacientes com baixa imunidade, por qualquer motivo que seja, tá? É transmitida pela inalação dos esporos do fungo que são contidas nas fezes desses pombos, tá? Eles entram na via aérea, atingem principalmente pulmão e as meninges, né? Podendo causar meningite também. Esse fungo, ele gosta muito de pulmão e de sistema nervoso central, que a gente fala, podendo dar um tipo de pneumonia mais grave e meningite também. Então, são inalados esses esporos e quando caem na corrente sanguínea, afetam o sistema nervoso central também. É uma doença, na grande maioria das vezes, grave, que cursa muito com insuficiência respiratória nos pacientes que têm o pulmão como órgão-alvo e que, infelizmente, muitas vezes evoluem para o óbito, dada a gravidade da doença. Vale salientar que além do pombo, existem outros animais vetores de doenças causadas por fungo, tá? Por exemplo, fezes de morcego contêm um fungo chamado histoplasma, que é capaz de causar uma doença chamada histoplasmose, que também é uma doença fúngica, que também pode atingir o pulmão. Outra doença causada por fungo, que é muito comum na nossa região, é o famoso fungo do capim, que é comum entre os trabalhadores rurais que têm o hábito de colocar capim no canto da boca. Esse fungo é chamado Paracoccidioides brasiliensis, causa uma doença chamada paracoccidioidomicose, ou seja, uma micose pulmonar, que às vezes demora anos para o paciente perceber os sintomas e procurar cuidados médicos. O tratamento das doenças causadas por fungos geralmente é um tratamento longo, né? Alguns estendem até por 18 meses e dependendo do fungo, até agora a gente já citou 3 fungos que são comuns, que a gente já viu casos aqui na nossa região. Alguns precisam de suporte, um suporte um pouco melhor, como o tratamento em UTIs, unidade de terapia intensiva. Certo? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essas doenças causadas por fungo, já que os fungos são uma ameaça à via respiratória. Então, pombos são vetores de fungo, tatu, morcego, né? Então, evitar o contato com esse tipo de animais, proteger a sua casa, você acaba prevenindo doenças pulmonares fúngicas. Legal, obrigado, viu, doutora Laura, pela sua participação. Doutora Laura, como eu disse, pneumologista, tisiologista e endoscopista respiratória, né? Uma excelente profissional e atende lá no CMC, o Centro Médico Qual, e também no Hospital São Paulo. Falando um pouquinho sobre saúde, a gente já, na hora, a gente acaba já lembrando do seguro saúde, né? Quem não tem um seguro, não tem uma assistência técnica assegurada, fica meio complicado. Às vezes você tem uma doença aí de uma hora para outra, ou sofre um acidente, tal, às vezes tem que pagar, vender carro, vender casa, tudo aquilo que você ficou uma vida inteira para construir, para pagar médico e hospital, que não é justo, né? Para isso é que você tem que buscar a Unimed. Eu sou médico, e ser médico é ser um apaixonado pela vida. Até pela vida de quem eu nem conheço. Eu deixo a minha família para cuidar da sua. Sou assim, troco tudo pela sua saúde. Se um médico já faz isso por você, imagine 110 mil médicos. Na hora de escolher um plano de saúde, lembre de quem mais entende do assunto. Unimed, somos médicos e isso faz toda a diferença.
Legal, né? A Unimed sempre cuidando da nossa saúde. Tá aí o telefone, você pode dar uma ligadinha lá na Unimed e já pedir uma visita, né? Solicitar a visita de um consultor de vendas. Com certeza ele vai te explicar e vai encaixar você no melhor plano. São vários planos, não é um só, então tenho certeza que um deles vai caber no seu bolso direitinho. E voltamos agora lá para o Hospital São Paulo, doutora Cristiane Ragnini, dermatologista, né, especialista na parte de pele, também sempre participando do programa e respondendo as perguntas que você daí de casa nos manda. Quer participar? Quer mandar perguntas? É só você dar uma ligadinha, 34434286, ou mande aí para o nosso e-mail, jusmarlustosa@gmail.com. Mas enfim, doutora Cristiane, tem aqui perguntas também de telespectadoras, né? Telespectadores, né? Se o pessoal que acompanha o programa Ponto de Encontro aí toda semana. Saem aquelas elevações na pele, que todo mundo chama de verrugas, doutora Cristiane. Por que essas verrugas aparecem? Na verdade, muitos pacientes chegam falando de verruga. Na verdade, a verruga é uma doença de pele causada por um vírus, que são aquelas verrugas, aquelas nodulações na pele, ásperas. Às vezes você pode perceber pontinhos enegrecidos, pode dar na bordinha da unha, em qualquer lugar da pele. Quando ela aparece no pé, é o chamado olho de peixe, porque é região plantar, você pisa, é pele grossa, ela não consegue crescer para fora, né? Ela entra na pele, o crescimento dela é na profundidade. É assim que acontece. Algumas lesões de pele são confundidas com essas verrugas virais, que são lesões geralmente de pintinhas, que no começo são pretinhas e na evolução as pintas vão perdendo o pigmento, vão se elevando na pele e ela fica com o aspecto de verruga, mas na verdade é uma pintinha antiga. Outras lesões também confundidas com verruga, principalmente em crianças, são as verrugas causadas pelo poxvírus, que é o molusco contagioso. É um tipo de verruga, mas ela é diferente. Por quê? É uma bolinha avermelhadinha que aparece na pele das crianças e rapidamente vai se espalhando se não for tratada. Porque o vírus é auto-inoculável. Você tem contato, a criança coça, mexe, machuca, coça em outro lugar, ela pode espalhar o vírus e a lesão começar a aparecer em outros locais. Então, o ideal é você tratar assim que essa lesão surgir, tanto em adulto quanto em criança. Quando ela aparece em maior quantidade, mais extensa, deve ser investigado também quadros de deficiência imunológica ou queda baixa de imunidade, isso deve ser acompanhado. E quanto mais precoce o tratamento, melhor, porque a tendência é só aumentar o número de lesões. E uma pinta, uma mancha, pode se transformar em verruga? Uma pintinha, na verdade, a evolução das pintinhas é assim. Elas começam pretinhas e lisinhas na pele e com o passar dos anos elas vão perdendo o pigmento e vão ficando mais abauladas. E é nesse momento que ela fica abaulada, elevada sobre a pele, que as pessoas chamam de verruga. E tem como eliminar essas verrugas, doutora Cristiane? Sim, a retirada pode ser feita e sempre que retirado qualquer material de pele, mandado para anátomo patológico para confirmar o nosso diagnóstico clínico. Obrigado, viu, doutora Cristiane? Né? Você que chegou aí agora, né? As dicas vieram da doutora Cristiane Ragnini, ela é dermatologista, atende lá no Hospital São Paulo e também lá na Clínica Berno, tá? É só você ligar, com certeza, ou passar por lá, que ela vai atender você muito bem, né? Esclarecendo as suas dúvidas sobre os assuntos que a gente recebe aqui de vocês mesmos de casa. Nós vamos para um bloco comercial, rapidinho. O bloco que vem, nós falamos em Clima Country, está bem Clima Country. Vamos receber aí o Dr. Jair Batista, presidente da Associação Rural de Cacoal. O assunto você já sabe, não sabe? Tá aí, 15ª Expoac.